Fala aí pessoal, beleza? Tô na área de novo, hoje dia 16 de novembro, terça-feira. Bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando pro dólar, beleza? Bom pessoal, logo no começo do dia a gente consegue perceber que em relação à sexta-feira, o mercado abriu de certa forma um pouco flat, né? Aqui a gente consegue notar uma região de lateralidade, onde o mercado veio trabalhando desde sexta, e o mercado abriu, né, no dia de hoje dentro dessa região aqui ancorado pela VWAP e médias móveis. Entretanto, a gente consegue perceber um movimento comprador, né, que acabou fazendo aqui 2, 3 de compra. O mercado acabou subindo, as médias inicialmente começaram a se alinhar. Só que aí, o que é importante? É importante a gente sempre dar um zoom out para a gente perceber o que está acontecendo ao nosso redor, né? E se a gente considerar aqui o topo de sexta-feira como fundo de sexta, a gente consegue observar que existe uma retração aqui a ser trabalhado, porque o mercado na sexta ele caiu, né? Iniciou um processo corretivo e hoje, no começo, obviamente na abertura do pregão, o mercado deu sequência a essa correção. Só que a gente consegue observar também que aqui na sexta-feira o mercado tinha deixado um fundo extremamente isolado, tá? E esse fundo, pro dia de hoje, serviu como o quê? Como uma região de troca de polaridade. Por quê? Porque essa região de fundo, esse suporte prévio, depois que foi rompido, agora se torna uma resistência. Então, se a gente faz um Fibonacci desse topo com esse fundo, a gente consegue observar aqui nessa região, tá? É uma retração bem importante com a zona de troca de polaridade. Então, se eu pego o Fibo aqui, ó, desse fundo com esse topo, né, que foi a máxima aqui de sexta-feira, aqui a gente consegue notar que o mercado retraiu nos 50%, tá? Mais a troca de polaridade. E aí a gente descendo para o micro, a gente consegue observar esse padrão de defesa, né, que o mercado acabou deixando aqui para nós. Esse padrão de defesa vendedor basicamente cobriu os últimos 3 fechamentos, né, dos candles anteriores. Isso mostra o quê? Fluxo vendedor. Só que talvez aqui, né, a pessoa falasse, Adriano, mas aqui não é um momento assim que eu me sentiria confortável em entrar. Perfeito, fica de fora. Mas nesse segundo candle aqui, a gente teve a confirmação que de fato o mercado realmente entrou um fluxo vendedor. Por quê? Porque olha só o que o mercado fez aqui. Ó. O mercado ele chegou a cair, aí ele defendeu com essa sombra e depois ele fechou com a ignição aqui para baixo. Então, basicamente, isso dentro de uma microestrutura, se vocês acompanharem, por exemplo, o gráfico de 2 minutos, de 1 minuto, provavelmente esse segundo candle de venda aqui, você conseguiria identificar que foi ativação de um pivô de baixa. Então aqui caberia uma venda. Claro, o stop fica um pouco salgado. O stop ficaria aqui de 400 pontos, mas aqui iniciou um processo de reversão, rejeitando 50% do Fibo e rejeitando aquela região de pressão que eu havia comentado com vocês. E aqui nessa sequência a gente consegue observar uma barra de impulsão muito forte, né, rompendo, aqui fazendo basicamente uma barra ignorada, rompendo a inversão das médias, rompendo a VWAP e fechando para baixo. Só que quem entrou aqui, né, colocou stop técnico e o mercado chegou a cair aqui basicamente 800 pontos. Quem entrou nessa primeira operação, o mercado chegou a pagar reto aqui 1000 pontos, né? E nessa região de fundo, tá, de sexta-feira, a gente consegue observar que o mercado acabou segurando nessa zona de suporte, né? Muito bem definida. Então, como o mercado ele pegou o fluxo e rasgou para baixo reto, sem voltar para as médias móveis, quando ele encontra uma região isolada de suporte, o que o mercado tende a fazer? O mercado tende a segurar, e depois que o mercado segurou, a gente consegue perceber que o mercado formou aqui, ó, basicamente um padrão de inside bar, né? Então, inside bar em zona de suporte, afastado de médias menores, sugere que o mercado faça o quê? Uma correção minimamente até as médias. E foi basicamente o que o mercado fez, né, pessoal? O mercado retornou para as médias, ancorou aqui na VWAP, na 50, na 20, com a 9, e depois retomou o movimento inicial. Eu chamo a atenção de vocês aqui pelo seguinte, tá? Aqui a gente tem que estar atento a um outro Fibo, que é o Fibo dessa retração, tá? Seria basicamente isso daqui, ó. Seria essa retração que a gente teria que olhar agora. Por quê? Porque aqui, agora, o mercado deixou o quê? Um outro fundo relevante, que foi esse fundo aqui, ó. Esse fundo. Opa, esse fundo aqui, ó. Certo? Que agora virou o quê? Virou uma resistência. Então, se a gente pega esse fundo com esse topo, olha lá onde que o mercado travou, pessoal. Exatamente no 61, que é o ponto que eu mais gosto de pegar aí operações de contra, né? O 61%. Porque aqui não era só o 61% que estava definindo. Aqui existia uma série de contextos, né, que estava definindo essa continuidade de movimento, como por exemplo, o próprio 61%, né? Então, primeiro contexto, a troca de polaridade aqui, ó, que era
suporte virou resistência, então dois contextos. O padrão gráfico formado no 61, que é o PFR, né, preço de fechamento de reversão. Então, três contextos nessa região, né, rejeitando o VWAP, rejeitando 50, rejeitando 20, fechando aqui dentro. O stop estava super aceitável, né? Então, o risco retorno dessa operação valeria a pena, porque era um stop aí de 250 pontos, a operação chegou a pagar aí mais de 2.000 pontos, né? Então, uma operação aí basicamente de 10 para 1, certo? Então, dentro disso, quando o mercado ele fez esse PFR na zona de 61, na zona de troca de polaridade, ele acionou uma possível venda, né? E quem ficou esperando esse candle se confirmar, acabou ficando de fora, porque olha o tamanho desse stop, 700 pontos, ficaria extremamente inviável, né? Então, dentro disso, quando o mercado ele rompeu essa região de fundo, pessoal, vou até dar um zoom out aqui de novo, tá? Ele rompeu essa região de fundo, ele caracterizou o quê? Ele caracterizou um pivô de baixa, né? Quer ver? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então ele caracterizou o quê? Ele caracterizou um pivô de baixa. Adriano, mas de onde você está vendo o pivô? Cara, se você der o zoom out lá de sexta-feira de novo, aqui você consegue observar que o mercado basicamente fez esse movimento, né? O mercado caiu, retraiu e agora iniciou o processo de rompimento desse pivô. Então esse candle aqui basicamente foi o candle gatilho, né? O que gerou a continuidade do movimento, porque foi o primeiro candle que fechou com ignição abaixo dessa mínima e abaixo também da mínima do dia que estava aqui em cima, né? Então dentro disso o mercado acelerou e quem trabalha com FIBO bastava pegar esse topo, esse fundo, né, e projetar o alvo para baixo. Se você projeta o alvo para baixo, basta você pegar esse primeiro nível e descer até o pé do pivô, né? Então, a gente projetando o alvo, o mercado gera alvo aqui, ó, aqui embaixo. E olha lá onde que o mercado veio, pessoal. O mercado simplesmente cravou na mínima do dia aqui, tá? Então, só que claro, quem pegou esse movimento não esperava que o mercado ia descer extremamente forte, né, direcional, uma pancada só. Ele chegou a cair aí 2.000, quase 2.300 pontos reto, né? Mal voltou para 9. Talvez o único movimento que ele gerou de continuidade, quem estava de fora do movimento poderia ter pego na continuidade, seria basicamente esse cara aqui, ó. Que ele voltou, deu uma beliscada na 9 e virou para baixo. Então o que, que isso representa? Isso para nós representa o seguinte: o mercado tinha caído, estava afastado da 9, né, deixou essa região de fundo. Quando o mercado ele fez esse recuo, basicamente esse recuo pode ser considerado como se fosse um pullback. Então o mercado está vindo de cima para baixo, o mercado recuou na 9 e quando ele rompeu através desse candle gatilho aqui, esse candle forte, basicamente ele caracterizou aí de fato a continuidade do movimento. E aí o mercado veio aqui e cravou o alvo. Aqui é um ponto bem importante também de a gente notar, porque depois que ele cravou esse alvo macro, a gente consegue perceber que o mercado fez uma estrutura, né, de deriva. O que é deriva? O mercado ele tem uma queda abrupta e depois inicia um processo de continuidade, mas dentro de um canal estreito, ou seja, isso significa o quê? Exaustão de movimento, né? Aqui a gente consegue notar também dois fundos descendentes, mas esse segundo fundo tem uma pressão compradora, inclusive tem um padrãozinho aqui, ó, um inside bar, né, que está dentro do outro. Então aqui, dentro dessa região de suporte, dentro dessa região de alvos de FIBO, a gente consegue perceber aqui que tem defesa compradora, iniciou um processo, quando rompeu a deriva, caracterizou, obviamente, aqui um início de um processo de reversão. Só que, claro, a melhor entrada não significa que está aqui, né? Porque apenas está com stop barato. Mas o mercado ele precisa mostrar para nós, de fato, uma estrutura para a gente poder pegar uma reversão de movimento. Então, dentro desse cenário, onde que, na minha opinião, estaria a melhor entrada? A melhor entrada para mim, nesse caso, estaria exatamente aqui. Quer ver? Ó, nesse candle aqui. Por quê? Porque o mercado estava caindo até então, né? Ele fez uma recuperação e ele caiu. Ou seja, ele deixou esse topo aqui, ó. Ele deixou esse topo. Então o mercado ele fez essa estruturação. E quando ele rompeu esse candle aqui com, de fato, a ignição, invertendo as médias e rompendo a máxima anterior, ele caracterizou um pivô de alta. Então se o mercado está caindo, a partir do momento que o pivô de alta é formado acima da média de 20, isso se torna, obviamente, um movimento mais confiável, né? Então aqui caracterizaria um gatilho de compra, mesmo com o mercado caindo, porque o mercado já sinalizou uma inversão de movimento. Então aqui caracterizaria um gatilho de compra e o stop dessa operação imediatamente teria que vir
aqui abaixo, né, desse fundo técnico. Tanto é que o mercado oscilou mais um pouco, né, e realmente deu a continuidade no movimento, mas não estopou quem colocou o stop técnico. Então, dentro desse contexto, se você projeta o Fibonacci, né, desse topo com esse fundo, você obviamente conseguiria encontrar alvos nessa região e nessa região. Como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o Fibo desse fundo, desse topo. Se você joga para cima, olha lá, ó, primeiro alvo está aqui, né, em confluência com a média de 50, e o segundo alvo, que seria o 100% projetado, está exatamente aqui em cima. Então, quando o mercado ele chegou nessa região, a gente consegue observar que houve falha da continuidade do movimento. Por quê? Porque o mercado basicamente fez uma estrutura de topo duplo, né? Então o mercado fez isso, caiu, sinalizou a continuidade do movimento, mas falhou o topo, virou para baixo e rompeu esse fundo aqui, né? E quando ele rompeu esse fundo, pessoal, ele ativou um pivôzinho de baixo, tanto é que a gente consegue observar nitidamente que o mercado ele fez um movimento de pullback, trocou polaridade, ancorou nas médias móveis e depois deu a continuidade para baixo aí a favor do movimento primário, que seria esse movimento, né? Então aqui a gente pode considerar no intraday como se fosse uma perna 1, uma perna 2 e a perna 3 de continuação. Só que aqui eu chamo a atenção para vocês de novo, que se a gente usar Fibonacci, aqui ó, eu pego esse topo com esse fundo, se eu projeto isso para baixo, aqui estaria o primeiro alvo, aqui estaria o segundo alvo e aqui estaria o terceiro alvo. E olha lá onde o mercado veio buscar, tá? O mercado fechou exatamente o dia nesse terceiro alvo projetado desse micro movimento, tá? Então, um cenário bem interessante, bem bacana, porque quem conseguiu pegar as oportunidades do dia, com certeza deve ter pego essas aqui, quer ver? Ó, que para mim, assim, foram os melhores gatilhos. Opa, vamos lá. Para mim, os melhores gatilhos foram o seguinte. Isso aqui falando do gráfico de 5, tá? Então, o melhor gatilho para mim aí, nos 5 minutos, foi esse candle aqui, esse candle. Esse aqui eu não considero um bom gatilho, tá? Se eu, por exemplo, não tivesse pego aqui, eu acho que eu não pegaria aqui. Mas esse candle aqui gerou um bom gatilho, tá? Esse cara aqui trabalhando na inversão, rompendo o fundo anterior aqui também se torna um bom gatilho. Esse cara aqui é uma boa confirmação também. E aqui também é um bom candle, né? Ancorado na média, mostrando continuidade do movimento. Entretanto, o horário já não era tão favorável, beleza? Então essas aqui, na minha opinião, esses aqui foram os melhores gatilhos aí dentro do dia de hoje, beleza? Falando do dólar, pessoal, o dólar também ele fez um movimento bem interessante. Se a gente considerar também aí o fundo de cesta como referência, e óbvio, né, se a gente fizer uma retração, aqui é o topo de cesta, aqui é o fundo, né, o último fundo, a gente consegue observar que o dólar no dia de hoje, né, ele já abriu iniciando o processo de correção em relação a essa alta inteira, né, que teve na sexta. Então aqui o dólar começou a iniciar um processo corretivo. E dentro disso a gente consegue também notar uma série de contextos que fez com que o dólar segurasse nessa região, como por exemplo, aqui era 50%, aqui tinha a região da VWAP do dia anterior, que obviamente impactou no dia de hoje, e aqui também a gente tinha uma série de topos anteriores, né, que serviu aqui como troca de polaridade, porque topos anteriores, depois que rompidos, né, eles viram o quê? O suporte. Então aqui teve troca de polaridade, região de 50%, mais a VWAP do dia anterior. E se a gente, obviamente, se aproximar aqui, né, do dia de hoje, a gente der um zoom, a gente consegue observar que o dólar basicamente ele estruturou um ombro cabeça ombro invertido, né, uma figura gráfica aí bastante famosa, que é o OCOI, né, aqui nessa região de suporte, e ele acionou basicamente a continuidade do movimento nesse candle aqui, ó. Por que nesse candle? Porque basicamente aqui, né, o dólar antes, as médias estavam extremamente desalinhadas com a VWAP, não tinha direção, sombra para cima, sombra para baixo, muita defesa. Então um cenário de indecisão. Mas a partir do momento que o dólar, né, ele rompeu essa LTB, fez fundos maiores, ó, fundos maiores aqui, e rompeu essa LTB com um candle gatilho, esse cara aqui caracterizou, né, a ativação do OCOI e um gatilho de entrada. Então você poderia entrar no dólar nesse candle aqui e carregar a operação, né? Carregar até onde? Percebam que a partir do momento que houve esse rompimento, as médias também iniciaram um processo de realinhamento, né? Elas alinharam
A VWAP também estava abaixo das médias, então a VWAP também tinha alinhamento com as médias. Então aqui iniciou um processo de fato, um movimento direcional. E a partir disso, se você observar, o mercado ele tinha deixado essa região de topo, né? Esse topo isolado aqui. E a partir do rompimento desse topo, ou seja, na continuidade desse movimento, desse outro candle gatilho aqui, o dólar basicamente ele acionou, né, o que eu chamo aí de recuperação em V, né, esse movimento em V, porque ele caiu reto, subiu reto e aí ele deu continuidade no movimento. Então a partir disso você pode projetar, né, espelhar o movimento desse topo com esse fundo aqui e projetar os alvos, que daria obviamente o 100% exatamente aqui, quer ver? Ó? Se eu pego esse fundo com esse topo, eu jogo para cima, o primeiro alvo está aqui, o segundo alvo está exatamente ali, tá? Na máxima do dia, certo? Então o mercado ele cumpriu aí o 100% projetado. Na minha opinião, os melhores gatilhos aí do dólar, né? Eles se deram nesse candle de continuidade e ativação do espelhamento. Esse candle aqui também, tá? Que ancorou na 9 e deu continuidade. E aí, até esse candle também, tá? Até esse candle aqui pode ser considerado um bom candle de continuidade de movimento. E aí o dólar acabou cravando o alvo aqui de 100% desse espelhamento. Depois disso ele acabou entrando numa lateralização, né? A gente consegue notar aqui claramente que ele ficou de lado. E aí as médias já começaram a ficar desalinhadas. Então a partir disso a gente começa a notar, né? Sombras para baixo, sombras para cima, muitas sombras para baixo, defesa em cima. Então aqui o mercado começou a se comportar de uma forma, obviamente, mais irracional, né? Mais lateralizado, sem direção. Então as médias estão flat, o mercado fica trabalhando em zigue-zague, beleza? Então essa foi a minha visão aí do dia, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!